Olá, bem-vindos ao canal Filosofia Urgente. Certa vez o filósofo Epicuro disse que nós não deveríamos ter medo da morte, porque quando a morte está, nós já não estamos, e quando nós estamos, a morte não está. Bom, parte do que Epicuro queria dizer, evidentemente, significa que nós não vivemos a nossa morte, nós vivemos a morte do outro, né? Um filósofo alemão, inclusive, retomou essa ideia, que foi Martin Heidegger, que disse que de fato nós não experimentamos a nossa morte do ponto de vista existencial. E isso nos indica muito sobre a morte. A morte é sempre na segunda pessoa, na terceira pessoa. A morte é sempre do outro. E depende muito de quem é esse outro, e depende muito do impacto dessa morte em nós. Há pouco tempo, a geriatra, doutora Ana Cláudia Arantes, lembrou uma citação extraordinária, lindíssima, de um psiquiatra americano, Colin Murray Parks, do livro Luto, que foi publicado no Brasil pela editora Sumos, que revela muita coisa. Disse assim o Colin Murray Parks: o luto é o preço que se paga por amar. Então, quanto mais amor, quanto mais afeto, maior será a dor da perda, maior será, portanto, o luto. O que isso nos diz do ponto de vista filosófico? Bom, a morte nos revela o que, ou nos dá a oportunidade de ver, de identificar o que de fato vale a pena, o que de fato é valioso na vida. Muitos de nós passamos a vida inteira valorizando coisas transitórias, coisas que a sociedade inventou, e gastamos o nosso tempo, ou perdemos o nosso tempo, ou ganhamos o nosso tempo inteiramente nessas atividades, nessas ocupações, nessas experiências muitas vezes irrelevantes, né, do ponto de vista de ver a morte do outro. Quando a morte é distante, quando a morte é de uma pessoa distante, o cotidiano das pessoas permanece tal qual é. Mas quando a morte é de um ente querido, isso certamente abala as nossas convicções, a nossa ordem cotidiana, nos põe em um estado de perplexidade indizível, nos revela o que de fato tem valor, é importante, deveria ser alvo dos nossos afetos, do nosso amor, nos indica o que de fato pode nos causar dor ao ser perdido e que, portanto, é imprescindível para a vida. O que eu vou falar agora é um truísmo, mas quem não experimenta o luto, quem não experimenta a morte de alguém a qual você amou profundamente, como disse o psiquiatra, não é capaz de observar esses truísmos. Nós vamos morrer, todo mundo que você conhece vai morrer. Aqueles que morrem são lembrados durante um tempo. Na terceira geração, essa pessoa que faleceu já não é tão lembrada assim. Os afetos vão esmaecendo, sumindo, desbotando, até que chega um momento, na quarta geração, em que essa pessoa mergulha no esquecimento. De uma foto que uma pessoa mantém como lembrança
aos poucos essa lembrança vai se desbotando, o que significa que parte do universo, ou o universo, ou a natureza permanece indiferente às nossas dores e aos nossos estados de inconformismo em relação àquele que se foi. Nietzsche, o filósofo alemão, lembrou, numa passagem na Genealogia da Moral, que a palavra culpa em alemão é dita do mesmo modo que a palavra dívida, que é Schuld. Quando perdemos alguém, o sentimento de culpa, o sentimento de dívida, nos põe em contato íntimo com a natureza, com o universo, com as relações afetivas, de tal modo que tendemos a olhar para o universo e imaginar que ele nos deve algo. A culpa não é só um sentimento de responsabilizar a si próprio, de acusar a si próprio, mas é um sentimento de cobrar alguém ou cobrar ao universo. Portanto, muitas vezes não é incomum, ao passar pelo luto, sentirmos uma necessidade de reparação extraordinária. Achamos que o universo nos deve algo. E isso está relacionado com a culpa. Não é incomum também que pessoas que não demonstravam nenhum tipo de ganância, os familiares que ficaram, passem a brigar pelo espólio do falecido, pelas coisas que foram deixadas pelo falecido. Talvez seja um indicador exatamente de que nós não nos conformamos muito bem com o fato de ter perdido aquela pessoa e que, portanto, alguém ou o universo tem que fazer essa reparação, tem que pagar essa dívida. Então, a morte nos coloca ou nos dá a oportunidade de perceber o que de fato é importante nessa viagem chamada vida. O que de fato merece a atenção de nós, seres, talvez as únicas criaturas que têm uma visão nítida da passagem do tempo e da morte por consequência, de mostrar e nos revelar o que de fato vale a pena perder tempo ou ganhar tempo. Porque o tempo, o ritmo temporal não vai diminuir, parar, aumentar por conta das nossas dores, das nossas frustrações e do perplexo desencanto diante da morte. Um forte abraço e até o próximo vídeo.